Carlos Guimarães, que fez uma prova magnífica, em grande parte devido ao conhecimento que detinha dos troços. Mesmo assim, uma vantagem que não foi suficientemente forte para impedir a vitória de Rui Moreira, que começou da melhor forma o campeonato, até porque a sorte o acompanhou nas mudanças de regulamentação que permitiram a participação de viaturas com motores até 1.800 cm3. Moreira conseguiu em Santo Tirso tirar o melhor partido do Renault Clio de 6 válvulas e, na realidade, não deu grandes chances à concorrência. A prova seguinte realizou-se em Faf, terra de Rui Moreira, que aproveitou o facto de estar a jogar em casa para tentar melhorar a prestação da equipa face a um Carlos Guimarães, que não queria perder a oportunidade de tentar dar a volta ao resultado de Santo Tirso. A verdade é que Moreira conseguiu voltar a ser o mais forte. Em Faf, Moreira venceu as 3 primeiras especiais e conseguiu realizar o segundo tempo na 4ª especial da prova, o que lhe permitiu acumular uma vantagem superior a 6 segundos sobre Carlos Guimarães. Depois, o piloto de Faf limitou-se a gerir a diferença, entretanto maior, para chegar em primeiro lugar. No segundo posto ficou Carlos Guimarães e, novamente, no terceiro posto ficou Duarte Abreu, que, depois de alguns problemas, chegou ao fecho do pódio sem grandes dificuldades. A bonita zona de Pedrógão foi o local escolhido para a terceira prova do campeonato, no Rally Pinhais do Centro. Rui Moreira voltou a impor-se à concorrência, que desta feita ficou resumida apenas a Duarte Abreu e Tiago Ribeiro, que seguiram sempre de perto o piloto de Faf. Carlos Guimarães teve problemas mecânicos ao nível da caixa, acabando por desistir, o que de certa forma retirou alguma emoção a toda a prova. Resumindo, o rally foi ganho por Rui Moreira, que se limitou a controlar o andamento dos adversários. Duarte Abreu manteve a posição, enquanto que o também madeirense Tiago Ribeiro deu cartas ao ultrapassar sem grandes problemas Pedro Clarimundo na classificação geral, subindo assim ao lugar mais baixo do pódio. O rally que se seguiu foi o Rally Portas de Dão. A Rui Moreira bastava que Duarte Abreu não ficasse à sua frente em termos de classificação na prova e que, caso Carlos Guimarães vencesse, então o terceiro posto seria suficiente para o piloto de Faf. Contas que fizeram com que Rui Moreira apostasse na tranquilidade e não arriscasse em demasia. Duarte Abreu teve problemas logo na primeira especial, enquanto que Carlos Guimarães dava o tudo por tudo para atingir a primeira vitória da época, que de resto era mais do que merecida. O piloto de Santo Tirso também fez uma prova cuidadosa, mas quando se percebeu que Moreira poderia investir, Guimarães passou para a frente do rally e venceu com todo o mérito. No segundo lugar classificou-se Paulo Alves, enquanto que o terceiro posto foi ocupado por Rui Moreira, que conseguiu assim na penúltima prova conquistar o título. A última prova do Nacional de Promoção em Asfalto realizou-se em Celurico de Basto, uma prova muito fraca, já que alguns dos principais pilotos desistiram. À partida apenas alinharam 11 equipas e ao fim de 4 especiais o rally já estava decidido a favor de Carlos Guimarães, que no entanto perdera 23 segundos na super especial. O piloto recuperou e foi vendo os adversários a desistir, assim sendo, limitou-se a rolar calmamente para a vitória. Em 2003, o Campeonato Nacional de Promoção em Asfalto viveu alguns momentos de interesse, nomeadamente na luta que foi sendo travada por Rui Moreira e Carlos Guimarães. Em 2004 seria interessante acompanhar de novo estes dois pilotos, sendo que, no entanto, ao que tudo indica, Moreira vai deixar os rallies para se dedicar a 100% ao off-road. Seja como for, espera-se em 2004 novos pilotos e novas máquinas que deem pelo menos a mesma emoção a que se assistiu em 2003. O Algarve, mais concretamente Lolé, foi onde se realizou a primeira prova do Campeonato Nacional de Rallies Promoção Terra em 2003. Carlos Guimarães estreou-se a vencer, cumprindo assim o objetivo a que se propunha. Apesar de alguns peões, o piloto andou sempre confiante, não cometeu erros que colocassem em causa a vitória, uma receita que se mostrou a ideal para chegar ao fim em primeiro. Imediatamente a seguir classificou-se Hélder Costa, que não começou muito bem, já que perdeu mais de 50 segundos em duas especiais. No entanto, o piloto foi ganhando posições, fazendo uma condução coesa, o que lhe permitiu ocupar o segundo posto da geral. No terceiro lugar ficou Paulo Correia, que fez uma prova magnífica, liderando nas duas primeiras especiais, com mais de 16 segundos de vantagem. Luís Cardoso e Carlos Oliveira, que eram apontados como favoritos, foram obrigados a abandonar a prova devido a problemas mecânicos. Góis foi a zona do país que se seguiu ao receber a segunda prova do campeonato. A dupla Ricardo Costa e Daniel Araújo, ao volante de um Fiat Punto HGT, foi a grande vencedora do rally, obtendo a primeira vitória de uma carreira ainda curta, mas que promete chamar a atenção. Hélder Costa dominou por completo e o facto de ser de Coimbra certamente que ajudou. No entanto, o piloto acabaria por desistir na última especial, depois de vencer 5 dos
dos 7 troços. Ao fim da segunda prova da época, Ricardo Costa chegou à liderança do campeonato com 4 pontos de vantagem sobre Carlos Guimarães. O terceiro rally realizou-se em Mursa e cedo se percebeu que o regresso de Miguel Rodrigues poderia fazer moça na concorrência. E assim foi. Paulo Correia foi o primeiro a liderar a prova, tendo sido mesmo o melhor após os primeiros 2 troços. No entanto, o piloto do Peugeot 106 voltou a ter problemas e desistiu na terceira especial com uma avaria no injetor de gasolina. Outro piloto com azar foi Hélder Costa, que registrou problemas de mecânica no Renault Clio, ainda no primeiro troço. Desistências que abriram caminho ao regressado Miguel Rodrigues, que assumia assim a liderança para não alargar até ao fim do rally. Diga-se de resto que a dupla Rodrigues-Ramalho fez uma prova onde soube melhor que ninguém aproveitar os erros de terceiros, construindo de forma segura uma vitória que foi abrilhantada por uma prestação exemplar. A prova que se seguiu realizou-se em Albergaria, onde a chuva fez questão de estar presente, lançando mesmo algumas armadilhas aos pilotos. Carlos Guimarães conseguiu sempre defender-se do mau tempo e aproveitou de forma exemplar as desistências de Hélder e Ricardo Costa. O piloto venceu assim com grande facilidade um rally onde dominou por completo, já que de troço para troço foi aumentando a vantagem que, no fim, era já de 2 minutos. O Rally de Nelas ditou o fim do campeonato, onde se consagraram Carlos Guimarães e Nuno Gomes. No entanto, Guimarães e Luís Cardoso foram mais cedo para casa e, apesar de terem chegado ao Rally com uma diferença de apenas 8 pontos, a verdade é que a quinta especial ditou o afastamento dos favoritos. Os 2 pilotos praticamente desistiram ao mesmo tempo. Na prova propriamente dita, Hélder Costa dominou a 100%, de resto brilhou da primeira à última especial. Cada troço foi feito a pensar nos valiosos segundos que poderiam ser conquistados à concorrência. No segundo lugar do rally ficou a dupla Paulo Correia e Ricardo Correia, que depois de 3 desistências consecutivas conseguiram chegar ao fim da prova. O fecho do pódio coube a Carlos Cruz e Isabel Branco, que apesar de terem vencido entre os pilotos do troféu Fiat Punto Celénia, não conseguiram conquistar a competição monomarca. Apesar de Carlos Guimarães ter vencido o Campeonato Nacional de Promoção em terra, poderá ver o título ser retirado depois da FPAC lhe ter instaurado um processo disciplinar e uma pena de suspensão preventiva por factos relacionados com o Rally Portas de Ródão. Factos que não foram tornados públicos. Seja como for, o piloto já fez saber que está tranquilo e confiante de que tudo se vai resolver da melhor forma. A ver, vamos, quanto mais não seja pelo bom nome do desporto automóvel em Portugal.